sus pámpanos limpios que llevamos, muchos frutos para nuestros padres. Melquisedec, él nos engendró antes de la fundación, y fue mamá que nos dio a luz en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth. Somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. ¡Amén! ¡Aleluya! A aula para hoje, o verdadeiro sacrifício de Cristo, parte 2. Abençoados, raça superior. Hoje, nossos irmãos de Honduras nos mostram como o rei Saul foi desobediente a Deus. Veremos a importância de sempre ser obediente a Melquisedec Lisbeth e que tipo de governo Cristo veio estabelecer. É muito importante escutar bem as instruções que Cristo Lisbeth nos dá, porque Melquisedec Lisbeth nos provam em tudo. Se escutamos e obedecemos o que Cristo Lisbeth nos ensina, podemos sempre fazer o que agrada a Melquisedec Lisbeth. Neste caso, queremos nos aprofundar na história do rei Saul, mas podemos nos perguntar: e o que tem a ver Saul com o verdadeiro sacrifício de Cristo? Neste escrito demonstraremos que é mais importante a obediência a Deus, Melquisedec Lisbeth, que os sacrifícios. Me arrependo de ter constituído Saul como rei, porque se apartou de mim e não cumpriu minhas ordens. A instrução foi clara: tinha que destruir a todos, incluindo seu gado. Nada tinha que ficar vivo. Escrito está em 1 de Samuel 15, do 7 ao 9. Então Saul atacou os amalequitas, desde Avilá até a entrada de Sur, que está na fronteira do Egito, e os derrotou. Tomou como prisioneiro a Agag, seu rei, e matou ao fio da espada a todo o seu exército. No entanto, Saul e seu exército deixaram com vida a Agag, e não mataram as melhores ovelhas, nem os touros, nem os bezerros mais gordos, nem os carneiros, nem destruíram as coisas de valor, porém destruíram tudo o que era inútil e de pouco valor. Não escutar as instruções de Melquisedec Lisbeth traz consequências nefastas, já que estamos diante da própria presença de Deus e eles nos provam em tudo, todo o tempo. Não é o que desejamos fazer, mas o que Deus, Melquisedec Lisbeth, deseja que façamos para agradar a eles. Mas Saul fez sua própria vontade, o que ele cria que era correto, e não prestou atenção às instruções dadas pelo próprio Deus. Então Samuel disse: agrada mais ao Senhor, Melquisedec Lisbeth, que se obedeça e não que se ofereçam sacrifícios e holocaustos. Vale mais obedecer e prestar atenção que oferecer sacrifícios e gorduras de carneiros. Portanto, Deus, Melquisedec Lisbeth já davam esta evidência do que em verdade desejavam de seus filhos, do que lhes agrada de verdade, a obediência. Vão e aprendam o significado dessa escritura. O que quero é que sejam compassivos e não que ofereçam sacrifícios. O que quero de vocês é que se amem, e não que me façam sacrifícios, que me reconheçam como Deus, conhecimento, e não que me ofereçam holocaustos. Só mediante o conhecimento, o último Adão, Cristo Lisbeth, fez morrer sua mente babilônica
para não perecer e morrer? Ela mesma é a palavra encarnada que se deu corporalmente em sacrifício estando em vida, não morta. Essa é a razão fundamental do mistério da piedade, que a palavra, o conhecimento, se manifestasse em carne, já que fazendo isso seria possível a vida eterna, depositando seu espírito em seus filhos, sua semente, para ir formando neles o homem espiritual, depois que se oferecesse em sacrifício voluntário, que é depois de sua ressurreição na mente. Por isso é importantíssima a segunda vinda de Cristo hoje em Lisbete, já que é para estabelecer um governo de justiça e de equidade. De justiça porque veio para desnudar a verdadeira intenção que provocou sua primeira morte na cruz, que não foi um sacrifício, mas um assassinato. E de equidade porque ela, sendo a primeira imortal, compartilha a vida eterna com todos os que creem nela e no Pai que a enviou. O cordeiro era o animal sem mancha para os israelitas, isto devido à sua inocência e a seu caráter humilde, paciente, aprazível e submisso, obediente, fiel. Nesta nova ordem, duas coisas podemos nos perguntar. A esposa de Deus, Melquisedeque, tem esses atributos do cordeiro, não como objeto de sacrifício físico, mas como os atributos espirituais que agradam ao Pai para o verdadeiro sacrifício na mente? A evidência está em Mateus 11:29. Levai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou mansa e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Cristo, em ambas manifestações, Cristo Maria e Cristo Lisbete, teve que aprender obediência e crescer na doutrina, já que ao nascer normalmente como seres humanos, se acomodam ao seu entorno. Recordemos que esses atributos de humildade e submissão são enquanto Cristo se vestiu de um corpo humano, já que Deus, como dois em um, tem todo o fruto do Espírito. Se registra em toda a Bíblia que Deus Pai e Mãe honra aos mansos e humildes de coração, ao contrário dos soberbos e altivos que os veem de longe. Então, graças à nossa mãe, Cristo Lisbete, de uma vez nós, os filhos espirituais, vencemos ou fizemos morrer a mente carnal, podemos nos apresentar como sacrifícios vivos, santos e aceitos. Aprendemos que o rei Saul não escutou os detalhes e não destruiu tudo o que ficou do povo amalequita. Ele fez o que quis e não o que Deus disse para fazer. E por desobedecer, Deus tirou seu reinado. O que Deus quer de nós é a obediência. Melquisedeque e Lisbete não querem sacrifícios, senão que façamos o bom, o puro, o justo, que sejamos compassivos e que amemos uns aos outros. Eles querem que tenhamos conhecimento do Evangelho eterno, a palavra Cristo Lisbete. Ela se manifestou em carne para poder depositar seu espírito em nós e formar o homem espiritual. Cristo veio estabelecer um governo de justiça e equidade. De justiça porque nos disse a verdade sobre a morte na cruz, que foi um assassinato e não um sacrifício. De equidade, porque sendo a primeira imortal, compartilha a vida eterna com todos nós, os que cremos nela e no Pai Melquisedeque, o qual a enviou. O cordeiro é um animal inocente, paciente, obediente, fiel, com um caráter humilde, por isso representa nossa mãe, Cristo Lisbete. Ela teve que aprender a ser obediente, enquanto se vestiu de um corpo humano. Logo, sacrificou sua mente carnal voluntariamente, por nós, suas primícias. Nestes 3 anos que tem falado sua palavra de verdade, formou o homem espiritual em nós. Raça superior, Melquisedeque e Lisbete honram os mansos e humildes de coração. Por isso, quando vencemos e fazemos morrer a mente carnal em nós,
podemos nos apresentar como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis diante de Deus, Melquisedeque Lisbete. Aleluia a Cristo Lisbete, o sacrifício vivo e perfeito, que me ensina humildade e obediência. Até a próxima aula, raça superior. Raça superior, sabias que é muito importante escutar muito bem as instruções que nos dá Cristo Lisbete? Ao fazê-lo, agradamos a Melquisedeque Lisbete. Sim, assim é, abençoada. Se escutamos cada detalhe, é porque somos obedientes ao que Cristo Lisbete nos ensina. E isso é o que Deus quer de nós, que sejamos obedientes. Não como o rei Saul, que foi desobediente a Deus. Ele não escutou o que Deus lhe disse e fez o que ele quis. Ele foi desobediente. Deus mandou o rei Saul a destruir a todo o povo amalequita, mas ele não fez. Foi desobediente e por isso Deus lhe tirou seu reinado. Melquisedeque e Lisbete nos deram a conhecer seu evangelho eterno, sua palavra que é Cristo Lisbete, a qual se manifestou para formar em nós o homem espiritual. E nos deu a conhecer isto para que façamos o bom, puro e justo, que sejamos compassivos, nos amemos uns aos outros. Cristo Lisbete veio estabelecer seu governo de justiça ao mostrar-nos a verdade da morte na cruz, que foi um assassinato. Cristo Lisbete veio estabelecer seu governo de equidade, porque sendo a primeira imortal, combate a vida eterna com os que cremos nela, e ao Pai que a enviou. Cristo Lisbete foi obediente ao vestir-se de corpo humano e sacrificar sua mente carnal voluntariamente por nós. Ela é paciente, obediente, fiel e humilde. E Melquisedeque Lisbete honra aos mansos, humildes de coração, que fazem morrer a mente carnal e se apresentam como sacrifício vivo e santo a Deus Melquisedeque Lisbete. Aleluia! A Cristo Lisbete, o sacrifício vivo e perfeito. Aleluia! A Cristo Lisbete que nos ensina humildade e obediência. Amém! Aleluia! A Melquisedeque Lisbete. Mu! Vivo la vida en la fe que obra por el amor. Mi cuerpo ya está transformado, mis días no acabarán. Con su palabra reino en vida, sometido a mamá. Qué lindo es andar en la unidad. Atento presto mi oído, no me dejo de congregar. Disfruto del maná de vida en la fiesta de mis papás. Así alimento mi espíritu para en victoria caminar. Agradecido estoy, mamá. Hoy obedezco a Melquisedeque Lisbete. En alabanza yo canto aleluya. Y así agrado a mi papá y a mi mamá. Y me regala la eternidad. Y yo te alabo, te sirvo con la mente. Fruto de labios que piden en tu nombre. Cristo Lisbete, la esposa de Melquisedec. Y se agrada a papá, con justicia ella está. Se acabará, en tus alas vamos siempre estar. Si eres tú quien trae luz a mis ojos, la reina de justicia y paz, maestra de la verdad. Y yo obedezco en alabanza, yo canto aleluya. Y así agrado a mi papá y a mi mamá.
está, con justicia hecho está.